E aí, pessoal, começando o último episódio dessa temporada do Bust2Biz. Passou rápido, hein, Flá? Nossa, que pena que acabou, porque foi tão legal, gente. Tanta coisa legal que a gente discutiu. Eu acho que muito aprendizado para quem trabalha na área, né? Desde M&A, como lidar com M&A. O último episódio foi incrível também, a gente falando de crises. Inclusive, tem crises que a gente já estava conversando aqui também de bastidores. Enfim, teve muito insight legal para quem trabalha com comunicação, né? Muita coisa legal para quem trabalha não só no B2B, mas no B2C também. A gente acabou abordando bastante aí. Então, tem muita dica nos outros episódios. E hoje estamos aqui finalizando essa temporada falando de Techniquez, gente. Techniquez. Quem nunca no B2B teve que trabalhar aquele termo que ninguém sabe o que é? Né? Até o próprio assessor teve que pegar uma aula com aquele cara mais técnico para poder entender o que aquela sigla significa, enfim. E mais complexo ainda, né? No caso dos comunicadores, comunicar isso para o público. Como é que a gente explica todas essas siglinhas aí para o mercado, em mercados novos, como que é o que a Larissa vai trazer aqui para a gente, já apresento vocês, ou em mercados que estão ganhando novas terminologias, como que o Rafa vai falar. Então, estamos aqui hoje com Larissa Olival, que é executiva sênior da Adjust, uma empresa de mobile marketing, para quem não conhece, marketing dentro dos aplicativos mobile. Ela pode explicar melhor. Mas mais que isso, já começa falando umas siglas aí. Eita, vamos lá, tem muita métrica. O que é a Adjust? LTV, Adjust, atribuição, enfim. MMP. MMM, MMP. CTA, tem muita coisa, né? CTA, CAC, enfim. E também com o Rafael Riucci. Falei Riucci. Tudo bem, vale também. Vale também. A Cal. Rafael Riucci. Depende gente, de quanto Riucci tempo é o você segundo conheceu nome, ele. eu aprendi e assim vai ficar. É que depende de quanto tempo você conhece ele. Então, isso denota o quanto tempo a gente se conhece. Então, Rafa Acal, que é gerente de comunicação da América Latina da Kaspersky. Falei direitinho, Kaspersky. Certinho. A gente gosta do Já começa por aí, né? Kaspersky. Kaspersky já é o primeiro desafio. Na área de segurança é muito comum os nomes terem um trava-língua. Faz parte para entrar, entendeu? Acho que é uma barreira de entrada. Mas a gente também tem um monte, não só os jargões de tecnologia, mas também o vocabulário específico de segurança, né? Então, EPP, EDR, XDR, MDR, o que é tudo? Threat Intel. Então, tem muita coisa que a gente ainda tem que explicar, que é novo para a gente, né? Às vezes tem muita coisa que é novo, a gente tem que estudar, a gente tem que ler bastante para se manter. Eu acho que não é muito diferente no mobile, que é uma coisa super moderna, e a gente vai trazendo coisas novas e vai criando métricas, conceitos novos, e isso vira não é mais nem sopa, né? Aqueles sopões de... Mas eu acho que no caso de vocês dois, assim, vocês trabalham em indústrias que acabaram ficando populares de alguma maneira, né? Assim, você começa a falar de ataque, ransomware, você começa a ter um público maior que já começa a conhecer alguns dos termos aí. No seu caso, né, marketing digital começou a ficar muito bombado aí, muita gente na internet sabendo um pouco do que é CTA, um pouco do que é esse tipo de coisa. Sim, acho que os influenciadores também ajudaram a popularizar um pouco isso, porque começaram a trabalhar com o digital. E aí o meu mercado ainda um pouco mais nichado, porque aí a gente não fala da web ali, dos e-commerces como um todo, mas vai mais para o mundo de aplicativo, né? E aí tem muitas análises que são feitas em torno do app. Mas é que meu ponto quando eu falei isso é que assim, talvez até complica um pouco a comunicação, porque você começa a ter vários públicos de diferentes maturidades. Sim. E aí quando você vai fazer uma mensagem que é mais de massa, onde encontrar o ponto, né, de equilíbrio aí, né? Não, com certeza. Isso é bem complicado, né? Então, eu queria que vocês começassem desvendando algumas siglinhas, assim, aquelas principais para entender o negócio. Acho que Rafa pode começar com Kaspersky. Kaspersky. Isso, pronto. Começou ajudando a gente aqui a pronunciar correto. Quais são as siglas que precisam para entender quem é a Kaspersky? Isso é o básico, né, Flá? A gente está muito acostumado em falar uma coisa que é super conhecido, que é o phishing. Acho que a gente que está acostumado na área de tecnologia já escutou, mas as pessoas não entendem o que é. E é aquela mensagenzinha que a gente recebe por SMS, e-mail, redes sociais, WhatsApp, falando, nossa, você ganhou aquele produto, aqui o desconto para aquela promoção. Todo mundo recebe, todo mundo sabe, mas se a gente continuar falando isso de phishing, a gente não consegue fazer as pessoas nos entender. E aí já começa esse primeiro desafio. Fazer o que é phishing? É golpe? Exatamente. É vírus. Eu peguei um vírus no meu celular. Vírus do celular também é outro. E assim, é importante, eu acho que o golpe e o vírus são termos que você popularizou e a gente precisa adotar.
Mas eles são tão genéricos que fica difícil a gente, quando a gente quer explicar o que exatamente a gente está falando e ir para um segundo passo, aí que complica. Porque se a gente usa essas duas palavras, a gente consegue fazer as pessoas, eu estou falando disso. Mas aí, vírus, pode ser vários tipos, né? E aí, qual deles eu estou falando? E aí, às vezes, é importante a gente diferenciar um ou outro, e para isso que tem os nomes, né? E aí que começa o problema. A gente chama de golpe, mas qual deles? Aí começa a sopa de letrinha. E Larissa também está trabalhando num mercado que vamos lá, marketing para aplicativo no celular. Exato. Né? Bom, eu trabalho em uma MMP. Começou por aí. Seria simples. Um Measurement Mobile Platform. Uma plataforma de mensuração mobile para aplicativos. Então, já começa a letrinha por aí. Então, eu chego para o cliente, você já tem uma MMP? Aí ele vai falar, ué, o que é isso? Né? Então, a gente tem que sempre traduzir um pouco dessa mensagem. E eu acho que é um trabalho bem de formiguinha, porque é uma coisa que tem que ser feita constantemente e eternamente. Então, você não para nunca. Tem muita atualização também o tempo todo no mercado, muito produto novo, muito termo novo. Então, eu mesma tenho que me atualizar também, né? Não é tão simples. A gente que está dentro do mercado também precisa entender o que são aquelas siglas para conseguir ajudar as outras pessoas. Então, acho que parte até de um passo antes, né? A gente que faz parte do ecossistema precisa também estar atualizado e entender para poder traduzir a informação. Gente, isso aí é total Tech to Human. Eu vou voltar lá no primeiro episódio que a gente falou. Tatuagem, todo mundo sabe que eu tenho. Tech to Human, T2H, é traduzir o Techniquez para o humanês. Ou para o português. Né? Ou para o humanês para ficar ainda mais fácil. Como que vocês fazem isso no dia a dia de vocês, Rafa? Olha, o primeiro, para mim, eu estou há 14 anos já nesse segmento. Eu acho que o que mais funciona é observar. Porque eu falo, se a gente está vendo nossos grupos de WhatsApp e vendo como a gente está se comunicando com pais, com os tios, com os amigos, e o bar também serve muito para ser... O bar serve para tanta coisa, pra né, gente? muita coisa. E não é só para desestressar, né? Também esse tipo de, você viu que teve um ataque, a pessoa caiu num golpe, e aí começar a prestar atenção. Isso é uma lição, é um exercício que a gente precisa fazer quando a gente entra no segmento e ver como que a gente está envolvido com esse segmento. Então, esse é o primeiro recomendação que eu tenho com o pessoal que trabalha comigo, claro, quando a gente está falando de golpe que pega as pessoas finais, é muito mais fácil. A gente não está no dia a dia com executivos para falar e ver como que eles conversam, mas começando com essa conversa mais no nosso dia a dia, que pode ser no WhatsApp, pode ser no bar, já ajuda. Eu acho que esse primeiro passo, início. E, obviamente, ler muitas matérias, quando sai na imprensa, o jornalista tem essa preocupação também de... E essa função, né? A imprensa ainda tem essa função de explicar o abecedário aí do B2B, de qualquer setor que seja, né? Exatamente. E aí a gente já começa a ajudar. E aí a gente vai para algumas outras ferramentas técnicas que trabalhar um artigo para explicar um conceito, trabalhar um texto, às vezes fazer um infográfico, pega o do 11 Homens e um Segredo, que esse é o... Eu estava com outro aqui na tela, mas vamos lá. Gente, o Rafa tá reinventando aqui o Buzz2Biz, então para quem está ouvindo a gente, esse pedacinho a gente vai pedir licença, porque vai lá no YouTube depois, vê esse trechinho, porque Rafa trouxe imagens. Mas eu começo a falar, basicamente isso começou numa conversa, olha, mais um termo, um kickoff, né? Numa reunião de início de ano para mostrar as coisas importantes. Isso foi antes da pandemia e a gente precisava começar a mostrar que o antivírus não era mais só o suficiente, que precisava melhorar a segurança com as outras tecnologias. E teve um treinamento interno mostrando qual que eram as tecnologias, qual que era a evoluçãozinha, né? O passo 1, passo 2, passo 3. E aí, na conversa, eu falei assim, isso não lembra o 11 Homens, um Segredo, ou aquele ataque ao banco, né? O filme que mostra um roubo ao banco em Las Vegas. Se
essa tecnologia funciona dessa maneira, então isso terminaria aqui nessa etapa, no meio do filme, ou mais para o final do filme, ou mais no início do filme. E aí a gente foi brincando, e essa situação eu falei, cara, eu posso contar uma história. Aí comunicação nada mais é do que a gente contar uma história. Perfeito. E isso a gente criou esse infográfico, o título é Como Você Quer que a Sua Equipe de TI Reaja a um Ataque, a um incidente de segurança. Então, a gente já está vendo para os C-Levels, para quem decide o negócio. Não é para o cara o CISO, o cara de segurança, a equipe de segurança, porque eles conhecem. E aí a gente começou com a proteção endpoint, que é o antivírus tradicional, que é basicamente você correndo atrás do ladrão, né? Porque o antivírus está no dispositivo. O EDR, que é o Endpoint Detection and Response, então é a detecção e resposta. E aí a gente tem muito mais, a gente simplificou também o conceito para mostrar que existe a automatização. Por isso que foi um robozinho, a gente automatizou essa resposta. Então, esse foi o conceito nessa imagem, fechando a porta e os seguranças conseguindo chegar no ladrão. O XDR, o X é o variante, é uma matemáticazinha lá básica, que quer dizer que é mais de um local. Então, eu estou falando de rede, eu estou falando de firewall, eu estou falando de servidor, eu estou falando de endpoint, que é o celular, o computador. Então, pega muito mais. A gente traduziu isso pelo sistema de câmera, que seria mais a rede dentro de uma estrutura, mostrando, se você está vendo pela câmera o ladrão chegando, você não espera ele entrar, você já barra na porta. Você já barra na porta. Então, esse foi a tradução que você te permite enxergar além, que é o endpoint seria o cofre aí. Nessa brincadeira, a gente colocou que o endpoint é o cofre. Então, o XR que vai além, te leva. E aí, se vocês já viram na internet aquele meme das histórias, que é um livrão grande, depois se resolve o problema inicial, vira um livrinho pequenininho, essa foi a ideia. Se você tivesse o Threat Intelligence, que é um relatório de inteligência que explica como um golpe acontece, então nós temos uma equipe de investigação global, nós temos gente no Brasil, então a gente identifica como esses novos golpes surgem. E aí a gente escreve esses relatórios e as empresas podem ter acesso. Se o banco, né, se na história do 11 Homens no Segredo, o dono do banco tivesse esse relatório que o Danny Ocean tinha saído da prisão, não teria filme. Seria sem graça. Seria sem graça, mas essa é a ideia. Assim. Mas essa foi a ideia que a gente tentou uma atuação mais de prevenção. Exatamente. É a mudança, e isso tem uma questão cultural. Toda essa forma lúdica, a gente visa buscar uma educação, né? Uma mudança cultural, tanto da empresa quanto da sociedade como um todo. Infelizmente, na América Latina e no Brasil, a gente é muito reativo, a gente acha que não vai, que nem seguro de carro, não vai acontecer comigo, eu consigo ir até lá, o seguro de casa, aquele seguro celular não vai cair, mas cai no dia seguinte que você compra o celular. É assim mesmo. Esse sentimento, a gente tem esse sentimento, então isso se reflete, quando a gente fala de segurança digital, esse tipo de cultura se reflete, então, você fala, isso não vai acontecer comigo. Então, a gente tenta mostrar. E isso faz com que as pessoas, o latino e o brasileiro, seja mais reativo. E o motor de mudança, querendo ou não, é o ataque. Quando há um ataque, fala, eu preciso do seguro, agora a gente eu vou comprar. Acabou de falar disso, né? No episódio, para quem já ouviu aí, o episódio 7, que é o episódio sobre crise, a gente acabou de falar, gente, depois da crise tem que fazer o quê? Falar da crise. Para quê? Para não acontecer de novo. Larissa, conta um pouco para a gente, quando você chega aí na galera do marketing para falar de marketing mobile. Vamos lá. Como que funciona essa educação? O Rafa deu um super exemplo de infográfico. Como é que você faz no seu dia a dia? Olha, o nosso é realmente aquele trabalho de formiguinha, então é o tete a tete, porque sempre que você está em contato com alguém do mercado, primeiro, é entender com quem você está falando, esse público. Então, a gente faz muitas palestras também, participa de muitos eventos para fazer essa educação, né? Vai até os clientes, conversar também sobre os assuntos. Primeiro é entender quem que está ouvindo, porque muitas vezes é a galera do marketing, que é um ponto de contato relevante para a gente, e muitas vezes é o técnico mesmo, que é quem coloca a mão na massa no código, né? Que aí, às vezes, não fala nem a minha língua, então eu também tenho que saber andar ali entre as linguagens, né? Então, é muito importante entender isso.
acho que nivelar conhecimento é relevante, assim, você nunca pode presumir que todo mundo que está naquela sala entenda aquela sigla específica. Então, tem sempre que dar um passo para trás e deixar todo mundo à vontade, né? Ter essa percepção, essa galera aqui é mais marketing, então essa galera aqui é mais técnica, como que eu falo com cada um deles? E aí a gente tem criado comunicações segmentadas. Essa comunicação aqui é para o marketing, a gente cria um artigo específico, né? Eu sempre dou uma olhada e falo, opa, vamos dar um passo para trás de novo. Então, tem que ter essa adaptação, primeiro, para o Brasil, né? Porque é diante de uma empresa alemã, e aí tem uma adaptação de quando vem um conteúdo de fora também, isso é muito importante, não é Alemão simplesmente... ainda. Gente, era isso que eu ia Alemão e falar. russo. Alemão Ainda e bem russo. que não Tamo fui bem. eu que falei. Tamo bem. Não, então, vem um conteúdo que ele não precisa somente ser traduzido, mas ele precisa ser adaptado, né? Então, acho que isso é muito importante. Muita sigla é em inglês também, e você também não pode presumir que a outra pessoa que está conversando fale inglês. Então, tem sempre que partir do princípio de que todo mundo precisa ter aquela sigla explicada, né, entendida, antes de você falar. Porque, senão, muita gente vai falar, opa, não entendi o que é isso, mas muita gente vai deixar passar e fingir que entendeu. E aí Não, que e mora aí- o perigo. E, aí você deu, você E no deu fim do exemplo dia de você marketing. perde o cliente, né? Você fala, não e sei não do que sabe ele está por quê. falando, né? Você deu exemplo aí de discurso para o marketing, discurso para o cara técnico. E para o CEO, para o C-Level, porque muitas vezes esse cara, você pressupõe que ele sabe tudo. Eu vou te falar, eu ia justamente fazer essa pergunta para ela, porque a gente fez uma pesquisa e a gente viu que o C-Level não entende os termos técnicos. Isso inclui os CISOs. E aí eu estou Sim. falando que... Mas isso varia, depende do termo, phishing um pouco menos, ransomware um pouco mais, mas enfim, varia ali entre 5% e 10% não sabem, Não. e entre 10%, mais ou menos também, não sabem explicar, o que não ajuda também a entender, Verdade. né? E aí eu tinha, na área técnica, na área de tecnologia, a gente fala, o pessoal de tech vai saber o que é, né? E aí a pesquisa vai lá e mostra que não. É que eles não estão no dia a dia, né? 1 em 5 não vão entender o que é isso, me assustou um pouquinho, porque, pô, quando a gente falava, né, com os nossos amiguinhos técnicos, você fala, não, de técnico, falava, não, aqui dá pra gente usar uma sigla aqui. Nossa, Rafa, o uma sigla mercado ali. mudou tanto. Mudou. Isso também, a falta dos espaços mais técnicos ajudou muito a cada vez mais a gente tem que ir para o beabá. Mas me assustou o C-Level. Muitas vezes esse CEO ele não está no dia a dia da operação. Então, aquele termo já passou. Às vezes, ele já soube um dia aquele termo. O termo mudou, ele não se atualizou, porque agora ele tem outra visão do todo, uma visão, né, muito mais geral do negócio. E eu sinto muito isso também quando eu converso com eles. A princípio, eu tendo a fazer muita pergunta antes de falar. E aí eu sigo muito disso, porque se a pessoa é muito técnica, ela já te traz um termo técnico nessa resposta dessa pergunta, eu já sei que eu posso seguir mais ou menos por aí. Opa, ele sabe esse termo aí, então vamos por esse caminho. Olha, ele não entende muito, me explicou aquele termo com outras palavras. Então eu posso até ensinar para ele que aquilo que ele está me falando tem um termo para isso. Então eu acho que tem muito ainda no meu mercado essa questão de descoberta, perguntar, entender com quem você está falando, independente de ser um CEO ou outros segmentos também. Uma coisa que você falou bastante importante, Larissa, é que você, então, ensina para ele. Você usou a palavra ensinar, né? Então, como é que a gente pega na mão do mercado e como é que isso faz diferença no negócio mesmo, né? A gente costuma dizer que o objetivo de comunicação ele está muito atrelado ao objetivo de negócio, né? Então, a gente está aqui no fim do dia, né? Queremos fazer dinheiro, né? Então, como é que a gente educa, eu vou chamar de educar e não de ensinar, mas no fim é ensinar, o mercado ou o C-Level ou quem quer que seja esse interlocutor para entender que a gente tem ali um problema, né? Se a gente pensar lá no funil, para que ele reconhece o problema e ele vai pensar na consideração de uma solução para resolver aquele problema. Eu fiz também algumas campanhas pensando nesse ponto, e a abordagem que a gente usa é tentar apresentar uma situação que
o seu interlocutor. Você falou, dependendo com quem eu falo com marketing, eu falo com questão técnica, a gente tentar entender qual é a situação, qual é a dor do sapato, né? Qual a dor que aquele executivo está sentindo e tentar representar isso no meme. Então, a gente usou novamente a questão ilustrativa para trazer situações chaves que a gente precisa. Eu acho que vocês já lembram o meme da internet do cara tapando um vazamento com uma fita adesiva? Você já viu? A gente fez um meme com esse que é o remendo, que foi exatamente isso. Você tem bloqueio de água, né? Uma cascata de água, e aí você começa a ver os furos. Então, essa sua empresa, você está vendo que os criminosos estão entrando. Como é que você tapa? Foi um problema de roubar uma senha, que ele estava usando 1, 2, 3, 4. Você vai melhorar? Você vai começar a criar uma política? Você vai começar a dar um treinamento para a pessoa não usar mais 1, 2, 3, 4? Ou você só vai mandar trocar senha? Então, tapar o buraco é só pedir para trocar senha. Agora, você pode fazer coisas, você pode ter outras ações que vai permitir que a sua segurança seja mais proativa. Então, a gente tenta mostrar essas situações para ele poder enxergar. E também de senha, esse outro meme foi muito engraçado. Vocês lembram na Copa do Mundo, na Olimpíadas, eu acho que do Japão, teve um cara da canoagem, e aí saiu um nome super difícil, e aí começou na internet, sugestão de senha forte. A gente usou esse meme para abrir esse conteúdo, para falar assim, então, você tem problema de senha? E aí a gente fez esse meme que é o Ciso fazendo todo aquele castelo, e aí a gente poderia colocar todas as letrinhas nesse castelo para falar todas as coisas importantes, só que se o usuário usa uma senha de mim, 1, 2, 3, 4, já não resolve, e aí destrói o castelinho. Então, esse é outra questão. Esse aqui é o 23h59, meia-noite. Esse é o famoso meme do Drake. Ele, basicamente, a gente teve um conteúdo que mostrou que os C-Levels estavam abertos a pagar o ransomware de novo. O que é o ransomware? É aqueles ataques que bloqueiam a operação da empresa. Se o C-Level quer o quê? Quer que volte a operação o mais rápido possível. Então, paga-se. E aí a gente viu que tinha muitos C-Levels nessa pesquisa com essa situação. E aí a gente retratou esse resultado, né, essa informação com esse meme. Vamos melhorar a segurança? Não, melhor pagar o resgate. Que é chocante, né? Incentiva, né? Incentiva. Continua a gente acontecendo. sempre falou a vida inteira, se você tiver os seus arquivos bloqueados, que é o que o ransomware faz, ajudar um pouquinho a explicar a sopinha de letrinha, nunca pague o resgate. Por quê? Mas 80 e tantos % pagam, né? Você vê que porque na hora que o problema chega, você não tem que fazer isso. Que paga. E aí é a importância de você, de novo, voltar para a mensagem principal. Prevenção e educação, senão você vai ter sempre o mesmo problema. E uma vez que você paga, eles sabem que você pagou. Então, eles sabem que você vai poder tirar o seu dinheiro. E vai poder pagar quantas vezes forem, que afinal de criminoso. contas, é isso. E também, dentro do contexto do ransomware, e os anos de pandemia foram um horror, porque foi quando explodiu esse tipo de ataque. O pessoal precisou subir muita coisa na nuvem, que é para as pessoas poderem acessar as coisas via nuvem de casa, para conseguir manter a operação. E aí eles deixavam esse ambiente desprotegido. Porque o governo tinha que fazer licitação até esperar a empresa que estava na correria para conseguir computador, tal, levantava o servidor na nuvem para dar acesso e ia, né, para as pessoas poderem usar o computador da própria casa. E aí tentava deixar escondidinho. E aí a falsa sensação de segurança, que é você ter os cadeados, quebrou, um elo quebrou, aí você coloca aquela fita de nylon que fecham, que quando você voa sem cadeado, e eles colocam... Chama enforca-gato. Exatamente, o enforca-gato que você lá com aquele trim, ou só com aquela caneta que você gira e puxa, aí você consegue estourar. Gente, tá resolvido. Olha a segurança, entendeu? Você coloca um enforca-gato para substituir um elo de uma correia de aço, né? Assim, esse foram... E assim, a gente usou e abusou da cultura brasileira de fazer piada, de rir das situações, ser bastante alegre, para poder trazer. Mas a gente mostra uma situação real
E aí sempre levava o conteúdo para mostrar a solução, indicar a solução. E a gente foi trabalhando nisso. Eu posso te dizer... não, desculpa. Eu posso te dizer, em termos de resultados, sempre que a gente... eu trabalho com imprensa, mas a gente trabalha muito junto com social media também. Sempre que a gente postava, sempre que a gente posta esse tipo de conteúdo diferente, os resultados 4 vezes mais, 10 vezes mais, tipo, organicamente. Então, assim, isso, para mim, indica que a gente está conseguindo fazer esse reconhecimento. As pessoas estão conseguindo entender rapidamente do que a gente está falando e engajar, interagir. Então, essa foi uma forma... louca, maluca, que eu tive que vender isso pra minha chefe. Era esse ponto que eu ia puxar, assim, você teve que vender, né? Porque no B2B, às vezes, o B2B tem medo, né? De ir um pouco mais além, quadrado, assim, né? Fala, mas será que... Eu tive que vender. Graças a Deus, a minha chefe, o pessoal aceitou, mas assim, eu senti que também tinha uma certa segurança. Rafa, você pode fazer, mas faz uma apresentação, vamos explicar o conceito da ação, vamos pegar as aprovações, assim, normalmente eu tenho muita autonomia e isso é uma coisa que eu gosto bastante, eu acho que esses exemplos mostram que sim, a gente consegue fazer coisas diferentes, coisas fora da caixinha, mas nesse caso houve vamos garantir que está todo mundo na mesma página. Que você não está sendo muito criativo. A gente apresentou, tanto é que, assim, para evitar, a gente fez as ilustrações, seguindo o brand, o time de brand aprovava, então, assim, a gente seguiu todos os processos bonitinhos. Foi aprovado, né? Porque foi aprovado, isso é muito... Mas foi muito bom ser aprovado, porque quando começou a dar certo, a gente pôde, assim, compartilhar sem... Vira case global, no final das contas, né? Vira case global. Virou case global. O time de branding, no final do ano, faz uma apresentação para mostrar novidades, tá? E sempre tem os bons exemplos, né? Best practices, novamente. Os bons exemplos. E a gente teve, em vários anos, esses conteúdos mostrando como exemplos positivos. Então, eu acho muito legal a gente pensar, se a gente juntar as duas coisas que eu saquei, ver como a gente conversa no dia a dia, quais são essas situações que chamam a atenção, e a gente já está vendo eu chamo de engajamento natural. Você não vai forçar, você não tem que explicar. Você vai primeiro já mostrar para ele, sabe essa dor que você está sentindo? Se a gente resolver isso, ou sabe essa dor que você está sentindo? É por causa disso. Você pode resolver dessa forma. Você já começa a falar do lado dele. Do lado dele. Larissa, queria que você trouxesse um pouco para a gente, então, como é que você faz isso no dia a dia, sendo algo que não tem um impacto tão grande quanto a segurança da informação, que a gente sabe que tem um impacto gigantesco, mas que é fundamental hoje para a área de growth, né? Então, assim, queria que você falasse, e aí eu tenho umas ideias aqui, mas eu vou deixar você trazer, e se precisar, eu provoco mais. Vamos lá. Não, vamos. Bom, eu não tenho memes, mas é uma ótima ideia, porque com certeza o engajamento é, né, incomparável, o engajamento do meme. Mas eu uso muito dessa questão, até que o Rafael trouxe, de você também poder ouvir a dor e mostrar um exemplo prático, né? Muito com um case de sucesso de algum cliente similar, porque aí ele consegue visualizar aquilo que você está falando na prática. Então, acho que isso já traz uma clareza sobre os termos e os assuntos quando ele vê a plataforma funcionando e as métricas que ele vai conseguir analisar, ou quando ele vê que aquela métrica vai diminuir o custo dele, como que eu provo isso, né? Enfim. Ou seja, mexendo no bolso mais uma vez, né? Sim, com o CEO sempre a conversa. A gente nem chega no termo técnico, porque o termo é sempre vamos diminuir custo. Então, entender isso. A gente tem segmentado também, por exemplo, muitos eventos e muitas palestras e conteúdos. Por exemplo, a gente fez um evento focado para financeiro. Então, só financeiro. Conteúdo, obviamente, muito mais voltado para os bancos, para as pessoas que estavam ali. Termos também, né, que eu também aprendo com eles os termos financeiros, então a gente tem essa troca. Eu acho que segmentar também ajuda ao interesse, eles terem mais interesse em engajar com aquilo, entender a importância daqueles termos. Mas, assim, o meu dia a dia mesmo
é no tete-a-tete, é falando ali cada dia com uma pessoa diferente, e aí você começa a ver como é uma loucura, porque você fala às vezes com clientes gigantes, ou que às vezes eu super me preparo, mas você tem que dar aquele passo para trás, para voltar nos termos, né? Ou, às vezes, chega lá um cliente também com vários termos técnicos super novos. Eu falo, opa, que tem muito disso. Eu acho que, às vezes, a gente tem a mania, nós e os clientes, de usar aquele termo da sua empresa específica como se fosse a verdade para o mercado como um todo. E, às vezes, é um termo só da sua área, da sua empresa, que não é nem usado em outra, né? Assim, Exatamente. Gente, isso não precisa nem ser B2C, B2B, a gente pra faz tudo. isso em casa, né? Põe o deadline do banho. Exatamente. Deadline do banho, falaram os pais da mesa. Boa. Agora, desculpa, você terminou? Não, terminei, vamos lá. Não, porque eu ia puxar outro ponto que eu acho muito importante, porque o Rafa tem uma arma mega, super, hiper poderosa, que tem nome e sobrenome. Fábio Assolini, Ah, que é um porta-voz. exato. O cara, se você for perguntar pra ele dos bits and bytes, da repimboca da parafuseta do antivírus, ele vai saber te responder. Agora ele vai sentar com você, com a minha mãe, com a minha avó, e vai conversar de boa e vai fazer ela sair dali entendendo o que é o produto da Kaspersky, sabe? Esse é outro Então, assim, benefício. eu acho que como usar um porta-voz, ou identificar esse porta-voz dentro da empresa, né, para que ele seja esse cara que também consegue catequizar o mercado. Você usa o Fábio muito bem, né? Exatamente. Eu vou até contar um exemplo similar a esse, mas com a Cris, que estava no episódio anterior, que foi minha chefe. Eu vejo, né? Eu assisto. Então, a gente teve... o Fábio é um caso completamente fora da curva. Ele é um cara técnico e que italiano, gosta de explicar, falar e se envolver. Então, ele se engaja. Então, ele tem E, isso com é gostoso você naturalidade. ouvir ele falar, sabe? Essa Por mais que seja naturalidade, técnico, por mais que seja um assunto chato... você Essa fica- naturalidade é dele. Eu vou te falar que eu já sofri por causa do Fábio, tá? Mas porque em uma época, assim, Depois a que gente conta. lá na minha outra instância, a gente atendeu um concorrente, sabe? O Fábio Os concorrentes normalmente não Junta- gostam dele. É, exatamente. junta duas coisas. A informação do golpe de investigação dele e como ele explica, e aí é muito fácil fazer sucesso. Você não faz, você precisa se esforçar um pouquinho mais, porque você tem tudo, você tem a faca e o queijo. Só que com a Cris, quando a gente trabalhou junto, a gente, dentro da área de comunicação, a gente conhece o media training, né? Como falar, preparar porta-voz, para vir aqui falar numa gravação, numa entrevista, mas começou também uma tendência de fazer um messaging training, que é como você explicar algo. Então, você não vai fazer um treinamento para você falar na câmera, ou para falar com o jornalista, ou para falar no podcast. Você vai fazer um treinamento para explicar aquilo. A mensagem, ou aquela situação. Então, você pode fazer isso no novo lançamento, que é uma coisa nova, e aí você vai praticar. E isso eu acho que é importante. E não só com o Fábio, como eu falei, ele é fora da curva, mas outros executivos você trabalhar, nossa vida de assessor, né? É trabalhar esse feedback, esse comentário depois de cada interação, de cada entrevista, você fala, isso aqui você poderia trabalhar assim, isso aqui foi muito bom, reforça. A gente falou, para quem não viu, lá no episódio que eu já não sei o número, mas a gente falou sobre treinamento de porta-vozes, Né? a gente falou de conhecer as mensagens, e tá lá, hein, gente? Dicas, Volta lá. dicas entre os trabalhar episódios. de message training é uma coisa que faz com que a pessoa chegue, ou ajude a pessoa a chegar nessa natureza. Porque, sinceramente, ninguém vai saber nascer pronto, né? Ninguém nasce pronto. E aí a gente também faz esse trabalhinho que você faz com o dia a dia com os executivos, a gente faz com os porta-vozes para essa mensagem poder ir de uma forma mais simples. De uma forma mais simples. Lari, como que você faz? Você tem glossário? Você Tenho apresenta glossário? Você sabe que a gente tem glossário, né? Eu tenho glossário. Alguns glossários dentro, assim, no Drive, sabe? Aquela coisa assim, de saber, não, peraí, isso aqui eu tenho que corrigir, então eu tenho que saber exatamente o Dá que uma é essa olhadinha sigla ali. aqui, entendeu? Eu tenho glossário, mas assim, dificilmente eu mando, porque é um documento gigante com um monte de coisa que sabe aquele documento que você sabe que ninguém vai olhar depois? Então eu tento entender quais são de fato as métricas, né, ou os termos relevantes para aquele cliente específico e mandar um pouco mais personalizado. Porque quando a gente abrange também, corre o risco dele se perder ali e não
captar nada. Então, eu tento personalizar ao máximo dessa comunicação. Uso, sim, o glossário, né? Falo, olha, aqui, se você quiser mergulhar aí, tem um material bacana, mas é muito mais nesses artigos e apresentações e eventos, né? Onde a gente palestra, e tem muito esse jogo também do comercial com o técnico, né? Sim. Então, muitas vezes eu estou acompanhada de um técnico na reunião e eu tenho que traduzir ele. Muitas vezes ele tem que também me apoiar. Então, a gente faz uma jogada ali em conjunto para conseguir atender o cliente, para conseguir passar a mensagem da melhor forma Pode fazer possível. uma pergunta? Claro. Eu acho que nesse ponto vai ser muito próximo. A segurança é uma coisa que pode ser afetada, atende bastante gente, a gente no pessoal e empresas no geral. E o aplicativo móvel, hoje, tudo que a gente faz na nossa vida é um aplicativo. Sim. Você já pensou em fazer uma série online, já que vocês são mobile, explicando esses glossários, que fossem algo, que seja algo para educativo, para mostrar? Eu imagino que a área mobile é um lugar que o pessoal tem interesse em ir, Sim. ainda mais depois da pandemia, que a transformação digital foi obrigatória, né? Foi. Muito app lançou na força, Exatamente, tem que ser na força. Foi. Assim, como fazer? Pensar numa série, assim, para talvez ajudar, às vezes fazer os conteúdos, esses infográficos, mais ou menos essa ideia, a gente poder ter esse conteúdo. Talvez o seu possa ser mais Isso mobile. É legal. Não temos ainda. Só ideias Não, aqui. já é uma ideia. Só ideias aqui. Já é uma ideia super interessante. A gente não tem ainda uma comunicação assim educativa, né, dos termos, acaba sendo nesse geral e mais personalizado, mas não tem um geral, né? Claro que existem comunicações muito rede social, né, nas redes sociais, tanto como no nosso blog, onde a gente traz ali algumas explicações ou trata algo bem do início mesmo, né? Fala assim, não, vamos aqui explicar. Um jeitinho brasileiro, com a forma exato. leve, Eu acho que tem uma Até- questão no ensinar e na explicação que é o ego, gente. A gente, quando lida com Nossa. comunicação, a gente está lidando com ego. E quantas vezes a gente não está numa conversa que a gente mesmo, para não interromper outra pessoa, fala, sim, claro, sei, né? E você não sabe do que a pessoa está falando, né? E, no fim, acho que a gente falou bastante de educação do cliente final, no caso do Rafa aqui, e da pessoa de marketing lá no teu caso, Lari, mas eu acho que tem uma questão aí que é importante, que é essa pesquisa que o Rafa trouxe, que diz que os CISOs, às vezes, não conhecem as terminologias. E eu posso apostar com vocês, se você fizer uma pesquisa com o pessoal de marketing, eles não sabem o que é MMP. Eles não sabem o que é uma sigla, qualquer uma, né? E vão falar de recorrência, e vão olhar para você e vai falar, tá, mas como é que eu trago a pessoa que baixou o aplicativo de volta para o meu aplicativo, não é? Sim, exatamente. Assim, existem os desafios do mobile, porque teve essa transição, muitas pessoas trabalhavam com web ali, com e-commerce, e tiveram que fazer essa migração para o mobile, porque foram um pouco forçadas pela pandemia ou por outras estratégias que a gente vê hoje, né? Hoje o foco já é muito no aplicativo, né? Anos atrás eu pensava, nossa, mas eu vou ter um aplicativo para cada loja, vou encher meu celular. Hoje eu tenho. Meu celular está cheio de aplicativo. Da Black Friday ali, várias lojas, enfim. Fora os aplicativos que são essenciais, aplicativos de banco, por exemplo, que você tem que ter, né, de comunicação, enfim. Então, muita gente foi jogado ali no meio mobile, um pouco assustado, com um pouco de termo da web, mas que teve que se atualizar e teve que entender as novas terminologias mesmo que o mobile traz. É nosso papel, me coloco muito nesse mercado como uma MMP, que eu já contei para vocês, né, que traz informações do aplicativo, de onde que a instalação veio, de onde que esse usuário chegou, o que ele fez dentro do aplicativo, se ele comprou, se ele abandonou, né, se ele não entra há X tempo, tá dormindo, ele esqueceu que o aplicativo existe. Tudo isso são informações que os clientes, eles olham dentro da Just para poder tomar uma decisão de onde investir mais dinheiro, onde investir menos dinheiro. E eu acho que a gente tenta sempre simplificar a comunicação, porque eu acho que o simples não tem erro, né? Porque é um mercado novo, então ainda precisa simplificar sempre. Sempre quando você acha que, né, precisa, simplifique mais, porque ainda não está bom. E muitas vezes a gente usa muita analogia para explicar também.
sabe? Então, por exemplo, quando eu falo de assistência, essa venda aqui que aconteceu neste canal específico teve uma assistência de um outro canal. Então, quer dizer que o usuário ele passou por vários canais diferentes, uma rede social, uma pesquisa, antes de realizar a compra. A gente chama isso de assistência. E é uma analogia que dá para fazer com futebol, por exemplo, né? Então, aí fica muito mais fácil de entender, porque você fala, poxa, Olha aí. Quem ganhou ali, quem fez o gol, foi esse canal. Mas você tem que analisar todos os outros canais, o impacto. Os outros Quem passos fez- que tiveram para Quem chegar. fez Quem fez assistência ao gol, né? exatamente. O que Aí- seria de Messi sem Daniel Alves? O que seria de Cristiano Ronaldo sem Marcelo, né? Inclusive, Muito mais fácil. de Pronto, entender. olha o assunto polêmico começando no Gosto inclusive, Bis. usando a analogia do futebol, temos também exemplos. Exatamente. Você Vamos falou lá. de futebol, Olha você já aí. pode fazer Ótimo. fotografia do futebol. Eu vou pedir minha aprovação. Depois você me conta como é que você aprovou os memes. Olha, eu vou te falar, esse já é mais novo, esse foi fácil. Esse foi mais fácil aprovar, o primeiro foi mais difícil. Aqui a gente também usou, para a Copa do Mundo, 2022. E a ideia era falar, pô, como que a gente usa a Copa do Mundo para falar, vamos tentar fazer algo com a Copa do Mundo. Aí veio a ideia da agência, e aí eu falei, pô, olha, eu acho que não vai funcionar desse jeito, mas você falou isso e me deu uma ideia. Sabe, pode falar a marca aqui? Pode. A Globo, quando tinha no intervalo aquelas mesas táticas que lhe mostravam como o jogada faz, como a abriu, jogada como abriu, abriu como espaço, como o cara passou, cortou as linhas, enfim. Falei, cara, vamos fazer isso, vamos aproveitar esse conceito para explicar dois conceitos muito complicados de segurança. Como eu comentei, segurança reativa Reativa e segurança proativa. proativa. E a segurança reativa a gente usou a retranca, que é todo mundo no final. E aí eu pensando no Corinthians do Mano Menezes, que ganhava de 1-0 e foi campeão. Então, assim, eu acho que foi campeão, não lembro. Mas ele foi super bem, tanto é que foi para a seleção. Ele tinha essa defesa, não tomava gol, abria o espaço e fazia um gol. Então, esse foi o conceito, a retranca para garantir. Só que, se você toma um gol, você está todo lá atrás. E você não consegue reagir, não consegue ganhar o jogo. É muito mais difícil você ganhar o jogo. E aí, quando a gente teve o Barcelona contra o Santos, o Barcelona do Messi, aqueles caras que jogavam super bem, que eles mantinham a bola, eles já marcavam na frente. Então, foi a questão da segurança proativa, quando você tem, desde lá da frente, começando a marcar, e a gente organizou, e aqui a gente queimou uns neurônios para conseguir explicar e chegar nessa... Quando a gente achou que estava bom, a gente simplificou, que a gente colocou a segurança tradicional, que é essa defensiva, e ela continua importante, a segurança avançada com essas novas tecnologias que eu mostrei no infográfico baseado nos 11 Homens nos Segredos, e os relatórios de inteligência mostrando, aqui você consegue ser proativo, aqui é muito do futebol, aquele jogador vai chutar o pênalti do lado tal, e aí você tem mais chance de pegar. Esse pessoal, esse lateral costuma subir muito rápido e você tem um espaço. Então, mais ou menos essa é as... Traduzindo para a língua do A língua do brasileiro, né? futebol. A língua do futebol. Continua sendo. O pessoal falava assim, não, mas isso é só o pessoal do futebol. Eu falei, considerando que... E a gente usou isso da América Latina também. Considerando que o latino gosta, né? Seja o argentino, colombiano, mexicano, todos gostam. Isso, graças a Deus, a gente tem isso em comum. Funcionou. E aí a gente trouxe esse conceito e explicou os lados positivos, os lados negativos. E isso eu vi uma vez um cara técnico fazendo uma entrega para um cliente, e ele terminou, e foi muito coincidência, eu cheguei próximo desse momento. Ele terminando, ele falou, por que eu falei tudo isso? Ele abriu o infográfico e começou a explicar. Olha, tudo que a gente falou foi para te ajudar a sair dessa defesa reativa para esse ponto. para você conseguir identificar com mais antecipação. Eu vou voltar aqui. Estamos no último episódio da temporada, mas eu vou voltar lá no primeiro. A gente falou disso, né? Com a Thaís e com a Jéssica, a gente falou bastante sobre que não é mais B2B ou B2C, é H to H. De novo, human to human. Business to business, business to consumer e human to human. Então, estamos falando entre comunicação entre pessoas no fim do dia. A gente tem que explicar para pessoas, a gente tem que sair do techniquez, explicar um pouco como funciona no dia a dia. E, Igor, quero saber de você, quando chega na tua ponta lá, que está escrevendo a matéria, que está fazendo, o quanto disso a gente tem que explicar?
Conta aí. Uai, aí a gente tem o Fábio Assolini. A gente pede ajuda dos universitários sempre. Isso é muito importante. Aí quando esse cara sabe traduzir tudo para você, fica tudo muito mais fácil, né? Acho que tem todo um processo, né, para a gente poder... Claro, se você é setorista também, você está cobrindo determinada área, você vai começando a ficar familiarizado também, né? Da primeira vez você tem que pedir... No começo, até você treinar o jornalista e torcer para não sair besteira, né, também, porque tem essa, né? Porque às vezes o jornalista não sabe o que está falando, fala aquela besteirinha. O primeiro estágio que eu fiz de tecnologia, no primeiro dia eu tive que saber o que era software e o que era hardware. Software é o que você xinga, hardware é o que você chuta, né? Você tá vendo? Esse é ótimo. Começa a prestar atenção nas analogias e começa a criar história em cima. Vai nessa aqui. Essa eu vou usar. Você fala que você vende. Eu vendo SaaS, né? SaaS, software, essa certo. aquilo que Pensa você no xinga. serviço de assinatura do seu limpeza do seu sofá. Hein? É isso. É aquilo que você xinga. Aquilo É aquilo que você xinga. É que eu xingo, né? Muito bom. Gente, queria que vocês falassem um pouquinho, então, só para a gente ir finalizando já, que estamos aí no nosso tempo. Infelizmente, o Buzz2Biz esse ano não volta mais. Só ano que vem. Não quer voltar esse ano? A gente já acabou o ano. Ah, mas eu quero toda hora. Eu adoro fazer isso aqui. Queria que vocês contassem para mim, então, um pouquinho da visão de vocês sobre o papel da comunicação integrada dentro do contexto de traduzir esses glossários do B2B e da comunicação, e falasse um pouco aí da experiência de vocês com isso, e o quanto que essas ferramentas aí de comunicação todas vêm ajudando vocês a traduzir realmente esse glossário e fazer. Rafa, eu estou te ouvindo e pensando que há 20 anos eu fiz uma campanha que se chamava Pense Antes, para uma empresa de segurança da informação que foi comprada, nem existe mais, mas é isso, chamava Pense Antes. A gente está aqui batendo nessa tecla. Começa você, então, conta aqui um pouco para a gente. Olha, eu acho que um pouco da minha formação me ajudou a pensar a comunicação integrada quando a gente começou a pensar a jornada do cliente. Eu acho que você vai ficar melhor, porque você, no negócio de vocês, consegue rastrear passo a passo cada um. Mas na comunicação, quando a gente fala de comunicação, awareness, que é o primeiro estágio, é um pouco mais difícil, mas a gente fala com os executivos que entendem, e eu acho que, para mim, funciona, que é você entender a jornada. Como é que ele reconhece o problema? Você falou do funil, e eu chamo de jornada, mas é como ele reconhece o problema, como ele vai buscar a solução, e aí como ele toma a decisão. Ele escolhe você, né? E, obviamente, você vai trabalhar para seja você. E aí eu penso, quando eu falo de awareness, que é a pessoa reconhecer, esse estágio do reconhecer, para manter o seu termo, eu tô falando essa ideia de fazer o glossário, que isso pode atrair para as pessoas reconhecerem que tem esses problemas. E quando você faz as analogias, ajuda. Então, muito do que eu apresentei é com esse objetivo. E aí, quando você já tem esse reconhecimento, e você, na brincadeira do futebol, ou do 11 Homens no Segredo, que a gente mostrou mais ou menos como que o ladrão era parado em cada situação, você já está indicando, já está mostrando um pouco da solução. E aí você já está mostrando que você conhece muito bem do que você está falando. Eu digo, 14 anos... o Rafael, de 14 anos atrás, não faria isso. Então, uma sugestão para quem é da área de comunicação é ler. E se reinventar, né? E se reinventar, porque eu não cheguei de ontem e cheguei, nossa, vamos fazer meme, vamos fazer essas loucuras. Não foi assim. Precisei, o primeiro infográfico demorou 2 meses para sair. Então, porque foi amadurecimento do conceito. Sim. Então, tirando que você saiu com todo o peso de global nas suas costas, falando, olha aqui o que você está inventando, rapazinho. Teve isso. E quando a gente mostrou que o resultado nas redes sociais foi 4 vezes, assim, o mesmo post orgânico, nada demais. Mas ela chamou de 4 a 5 vezes mais atenção, eu já soube responder. É esse engajamento natural. Ele se viu nessa situação e isso chamou mais atenção. Então, se a gente seguir, a gente precisa fazer, não vou dizer menos esforço, porque não é bem menos esforço. Esse tipo de conteúdo dá um trabalhinho. Mas você chega, você ganha experiência como tudo e você consegue, com esse esforço, ter mais resultados. Não imprensa. A imprensa continua tendo pesquisa por trás
Não, mas do aí a release, imprensa é todo porque outro... é notícia. Então, a gente sempre atrelou esses conceitos educativos com uma pesquisa para poder trabalhar os dois. E aí a gente começa A integrar as partes. A imprensa precisa dessa característica, a gente usa a pesquisa para mostrar o fato e depois explica como dica. Na dica ali a gente explica. Para a Just ali não é diferente, né? Não. Dados, dados e dados, não é? É muito dado e, assim, acho que a gente tem que sempre entender a maturidade daquele aplicativo para conseguir saber a melhor forma de trabalhar. Tem um aplicativo que lançou hoje, não adianta ele querer fazer tudo, contratar tudo, né? Que ele acabou de lançar, então tem tempo para cada coisa. Então, acho que é importante entender a maturidade do aplicativo para saber recomendar o que vai fazer mais sentido. Mas essa questão da comunicação, eu acho que antes dela ir para fora, tem a questão da integração interna. Porque não adianta, às vezes, o marketing produzir um conteúdo que não foi validado com o técnico, ou o técnico produzir um conteúdo, né, falar algo que não foi validado. Ou o marketing produzir o conteúdo e o comercial nem olhar para ele. O comercial está sem tempo, correria. Então, Nossa, eu posso apostar que vocês usam o Mobile App Trends Report. Desculpa, tá? Mas eu conheço o relatório que eles fazem, então... Te lança relatório. Assim como você usa as pesquisas que dizem que os CIOs não conhecem, os CISOs não conhecem, não é? Com certeza. A gente lança relatórios ao decorrer do ano, então, provavelmente agora, já começo de 2025, vem sempre um relatório novo ali, falando de tendências, né, de novidades para o próximo ano. E aí, por exemplo, tem relatórios segmentados também para e-commerce, para banco, enfim. Então, isso é legal, porque acho que quando você leva dados, você tem que entregar algum conteúdo também. Você tem que entregar alguma coisa para aquele aplicativo, para aquele cliente, para ele se interessar e ele começar a... É a parte da educação, né? Estudar um pouco mais sobre os temas, mas, antes de tudo, precisa ter esse alinhamento sobre como que a gente vai lançar esse relatório, né? Então, geralmente, a gente faz uma comunicação bacana também de lançamento desse relatório, tanto com a imprensa quanto com o evento. Lançou o relatório financeiro, então vamos fazer um evento financeiro, eu apresento esse relatório financeiro. Então, a gente tenta amarrar as pontas dessa forma, mas eu acho que é importante a mensagem já sair redonda e o time estar bem alinhado com a mensagem que vai ser passada, porque senão não adianta um falar uma coisa e o outro falar outra, né? Então, dá problema. Então, a gente tem esse alinhamento interno bem legal, essa tropicalização também do que vem de fora. Às vezes, vem um relatório e aí eu preciso fazer uma análise para entender o que é legal para o mercado aqui, o que eles vão querer saber. A gente sabe que, muitas vezes, existem lançamentos que lá fora já estão muito mais maduros, né? Já estão usando há muito tempo, mas precisa saber como trazer isso para cá, se é o momento. E aí vem a questão da maturidade, de entender se esse cliente está maduro o suficiente ou não para aquilo. E isso, na verdade, em benefício dele, simplesmente para ele não gastar dinheiro, pagar mais para algo que ele não vai usar, que ainda não é o momento. Então, acho que é uma combinação, mas a gente costuma sempre pensar em um 360 mesmo de comunicação, né? Faz um evento, faz um artigo, comenta também ali no one-on-one, né? No one-on-one, para a gente finalizar com uma sigla aqui, mais eu nem uso, imagina. Vou te fazer uma pergunta. Esse infográfico do 11 Homens do Segredo, o banco, virou uma apresentação. Que legal. Ele usou a historinha numa apresentação. Uhum. Pensa no seu próximo relatório. Eu vou te roubar um monte de ideia. Pensa no seu relatório, essas analogias e pensar dentro da analogia, contar uma historinha. Ver como é que faz. Eu vou querer saber como é que foi. Não, isso é legal, porque eu sou ali do time muito mais comercial, né? Geralmente estou nessas palestras e tudo mais, mas eu tive uma experiência em marketing no passado. Isso me ajuda muito a ter essa conexão com o marketing também, porque acontece também, Flávia, de times às vezes serem bem separados e o comercial nem lê o que o marketing fez. Isso acontece. Também já falamos sobre isso no GoToBiz, de separar aí vendas, comunicação, marketing. A gente tem que dar um jeito de integrar todo mundo. Exato. Eu tento muito trazer isso, assim, para ter uma comunicação integrada e a mensagem ser bacana para quem está recebendo. Então, acho que a gente está fazendo um trabalho legal. Essa questão, ainda não cheguei nos memes, mas eu acho que realmente ajuda. Acho que a gente tem aquele... cheia de ideias, Falando lá de América Latina, multinacionais, calma, né? Vamos com calma que global tem que aprovar, né? Exato. Vamos devagar aqui. Não, isso aí, quando fala de global tem que aprovar... Desculpa. Não, imagina. Eu já vou levar várias ideias aqui para casa. Não,
falando de global, tem que aprovar. Eu já contei isso aqui algumas vezes também, no caso da Netflix, quando a Netflix fez aquelas campanhas lá com o Inês Brasil, né, Fez, botando Valesca a Valesca também. Popozuda, né? Do tanto que a Matriz teve que confiar, né, no local. E sucesso, né? Sucesso, Sucesso. total. A Netflix até hoje tem uma autonomia grande nas redes Muito. sociais. Não, no Twitter. E tem, Oh, e tem coisa que eu falo, Jesus, Se alguém amado. vê de fora sem contexto, fala, Não, corta, não, né? Corta completamente. Contexto. Contexto é Contexto tudo. É ponto-chave, é o contexto. é isso aí. Muito bom, gente. Chegamos ao fim da nossa temporada Ah. e deste episódio do Buzz to Biz. Queria agradecer, Larissa, Rafa. Foi um prazer estar aqui com vocês, Igor. É nóis. É Tamo junto. nóis. Esperem a gente ano Segunda que temporada? vem. Segunda temporada. Opa. Vem Isso aí, aí, né? vem aí. Digam lá nas nossas redes sociais o que vocês querem ouvir na nossa temporada do ano que vem. Pode ser uma boa, a gente De repente puxa manda umas pra gente aí, né, encates. os temas que são mais capciosos aí dentro do que você está vivendo na assessoria de imprensa, na comunicação, nos departamentos de comunicação das empresas, que tudo isso vira ideia de pauta pra gente aqui. E a gente tenta trazer para cá. Muito obrigada pela audiência. Obrigada. Se você não viu os outros episódios, entra lá no seu streaming de podcast. Eu estou com streaming, mas é plataforma de Plataforma de podcast favorita. Ou lá no YouTube, a gente está lá com 8 episódios falando sobre comunicação no B2B e que vocês vão gostar, porque foram conversas que eu amei, posso falar por mim, com uma pessoa que tem 20 anos aí no mercado. Foi muito produtivo, muitas ideias novas. Obrigada, Igor, pela parceria. Obrigado a Que vocês. legal. Obrigada, Obrigado a vocês. gente. Valeu, gente. Obrigada. Até mais. É isso. Até a Tchau, próxima tchau. temporada. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.